Uma boa noite a todos. É uma alegria estar aqui para conversarmos mais um pouco sobre tantas informações que a doutrina espírita nos traz, informações riquíssimas e importantes para nós aqui. E a gente sabe que o mês de setembro é o Setembro Amarelo, né, onde se potencializa as ações de conscientização e prevenção do suicídio. E o suicídio é um ato de não valorização da vida. Não é somente o suicídio, outros também. E é por isso que eu optei em conversar sobre a valorização da vida a partir dos conhecimentos que o Espiritismo nos traz. Porque ele nos traz embasamento, ele nos traz informações muito profunda e enriquecedora sobre a valorização da vida. Por que nós devemos valorizar a vida? E é uma reflexão, ela é muito profunda, e ela vai muito, muito além do que uma reflexão com as ideias materialistas, que é o que nós temos, né? Todos nós, a grande maioria, valoriza a vida, mas de uma construção dessa ideia materialista. E o objetivo maior da doutrina espírita é justamente vencer essas ideias materialistas, né? Mas é tudo normal que ainda nós temos em nós enraizado essas ideias, porque é o trajeto da evolução. Todos nós viemos dessas questões, dessas ideias materialistas, depois nós passamos para o espiritualismo, até chegar na doutrina espírita, no espiritismo. Então, é uma questão evolutiva. E o espiritismo nos ensina que a vida não termina com a morte do corpo físico, que ela continua no mundo espiritual e que as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles repercutem lá neste mundo, né? Então ela traz bem claro isso, que a vida não termina e que tudo que nós fizemos aqui repercute lá, assim como de lá também para cá. E isso é uma informação muito importante, porque ela nos ajuda a valorizar cada momento da vida. Esse conhecimento nos auxilia a valorizar a vida, dar sentido à nossa existência, explica por que estamos aqui, porque isso é fundamental. Se chega um momento da nossa vida que nós vamos nos questionar: o que eu estou fazendo aqui? O que é a vida? O que é estar aqui? Todos vão perguntar em algum momento, principalmente quando a gente tem já mais um amadurecimento, que já fizemos uma caminhada, já construímos as nossas famílias, temos uma profissão, concluímos os nossos estudos. Então chega um momento que nós começamos a questionar a nossa existência e estar aqui. Então, entender que nós somos espíritos é muito importante, nos faz valorizar o amor, a caridade, a humildade, valorizar a todos os seres vivos, nos conscientiza disso, a importância de amar a todos que estão aqui, seja os animais, seja a natureza, seja o outro que é meu irmão. Então, é um conhecimento muito importante e, principalmente, nos traz uma postura assim mais responsável a respeito da vida. Nos traz uma responsabilidade e nos torna mais responsável. Então, a valorização da vida é um tema profundo e é essencial para nós. É essencial para todos nós esse assunto, porque ao refletirmos sobre ela, nós podemos identificar muitas situações, mas eu vou conversar com vocês hoje sobre 3 situações que são muito comuns no nosso dia a dia, que acontece ou na nossa família, ou com o nosso vizinho, ou com conhecidos, colegas de trabalho, que demonstram claramente que atitudes são tomadas pelo desconhecimento do que é a vida, pelo desconhecimento de quem somos nós, por que estamos aqui. Porque o materialismo, ele constrói em nós essa ideia
de que a gente só deve aproveitar a vida doidado, ponto final, porque morreu e acabou. Então, assim, aproveita a vida enquanto dá, porque é só essa vida aqui. E a gente traz essa ideia. A gente tem isso ainda muito enraizado dentro de nós. Então, muitas vezes, e isso não explica e nem dá sentido a tantas coisas na nossa vida. Por isso que nós temos muito de nós, temos um vazio. E esse vazio é quando nós nos afastamos da nossa essência, a nossa essência espiritual, nos afastamos da natureza, do qual nós fizemos parte. Então, tudo é muito importante para compreender todo essa grandiosidade que nós estamos inseridos. Então, há situações que a gente percebe no nosso dia a dia, agora mais do que nunca, que a vida do outro quase não significa nada. Não faz muito tempo, deu uma notícia de alguém que tirou a vida de um outro, de um gari, foi para casa, foi para a academia e foi passear com seu cachorro. Isso demonstra a insignificância da vida do outro. Hoje, bater na traseira, num carro de alguém, atrás de um carro de alguém, já é o motivo para vir tirar a arma e tirar a vida do outro. Então, mostra a insignificância da vida para nós. E nós temos que compreender essa importância. Então, tem várias situações. E uma situação muito comum, eu vou falar sobre 3, mas tem uma situação que é muito comum, né? E que nos assusta muito, que é a questão de tirar a própria vida, o suicídio. O suicídio essa atitude, ela demonstra claramente o vazio e o desconhecimento. A pessoa que tira a sua própria vida, ela acredita que acabando com a vida, acaba com tudo, né? Então, esse é um dos temas mais delicados relacionado à valorização da vida, porque muitas vezes é um tabu. Não se quer falar muito sobre o suicídio, porque parece que se nós falarmos sobre suicídio, nós vamos instigar alguém, ou nós vamos influenciar alguém a tomar essa atitude. Só que enquanto nós nos silenciamos, muitos irmãos estão tomando essa atitude pelo desconhecimento. Então, é nosso dever trazer à tona isso. Então, ele é um dos temas mais delicados relacionado à valorização da vida. Envolve muito sofrimento, um sofrimento psíquico intenso, solidão, desesperança, desconhecimento de quem somos e a realidade do mundo espiritual, que dão sentido à nossa existência e explicam as nossas dores. O explicar as nossas dores é fundamental. Porque tirar a própria vida é para fugir dessas dores. Então, nós temos muitas religiões, muitas filosofias que condenam o suicídio por ser contrário às leis de Deus, às leis da natureza. Então, eles até dizem que tem algumas religiões que diz tirar a própria vida, quem tira a própria vida vai para o fogo do inferno e de lá não sai mais, não tem perdão. Quem tira a própria vida não tem perdão. Então, isso é outra coisa que a doutrina espírita vem nos trazer, porque todo mundo diz que é contra as leis de Deus, que não se deve, ninguém tem o direito de abreviar a própria vida, mas ninguém explica por quê. Por que eu não tenho o direito de tirar a minha vida? A vida não é minha? Deus não me deu a vida? Então eu não tenho direito de tirar a hora que eu quero? Se eu não quero mais, pronto, eu acabo com a minha vida. Ninguém explica claramente isso. E a doutrina espírita traz, ela explica por que não se tem o direito e as consequências que isso causa. E mais, essas informações que a doutrina espírita traz sobre o suicida e o porquê não devemos tirar a própria vida, ela é trazida pelos próprios espíritos do lado de lá. Então, não são informações nossas aqui, não é dos homens, é os próprios espíritos, as vozes deles, muitos, inclusive, que tomaram essa atitude no momento de desespero e que vêm alertar, vêm chamar atenção para isso. Então, explica, então é por isso que o Espiritismo ele tem essas informações riquíssimas
Porque vem diretamente dos espíritos. São eles que vêm trazer essas informações. São eles que explicam por que nós não devemos tirar a própria vida. E os próprios suicidas. Nós temos ali o livro O Céu e o Inferno, que tem várias situações de espíritos que desencarnaram em vários graus evolutivos. E mostra claramente como eles chegaram no mundo espiritual. Eles relatam exatamente como eles chegaram lá, o que sentiram, o que passaram, como estão lá no mundo espiritual. E os suicidas estão lá. Eles estão lá comentando isso. E eu quero trazer uma passagem do livro Memórias de um Suicida. Esse livro, Memórias de um Suicida, que ele foi psicografado por Ivone Pereira, em 1956, ele conta a história de um escritor, romancista português, que é Camilo Castelo Branco, e mais 4 suicidas que ele encontra lá no mundo espiritual. E eles relatam claramente o que acontece desde o momento que eles chegam lá. E muitos falam que esse livro é muito pesado. Por quê? Porque ele é muito claro, ele traz a realidade. Ele não tenta esconder nada. Ele é muito claro no que acontece com o suicida no mundo espiritual. Só que nós precisamos disso. Nós precisamos desse choque, muitas vezes, para compreender. Porque se não fosse assim, esse livro não teria vindo. Se ele veio da espiritualidade, se ele veio lá em 1956, é porque nós já tínhamos e temos hoje condições de lê-lo e compreender. Senão a espiritualidade não mandaria. Porque o evangelho para muitos de nós é pesado. É muito pesado nós, espíritos imperfeitos, lermos o evangelho e identificarmos o quão distante nós estamos daquilo que Jesus nos ensina ali. Mas, no entanto, o evangelho veio, nos aponta o caminho e o que nos falta ainda para atingirmos a perfeição. Então, para espíritos imperfeitos, o evangelho também é um peso, mas ele está ali. Por quê? Porque nós temos condições de compreendê-lo e de colocar em prática o que está ali. E assim acontece com esse livro Memórias de um Suicida. Ele assusta, mas é a realidade. E nós somos espíritos que muitas vezes precisamos desses sustos. Nós precisamos de momentos difíceis para acordar. Porque só no amor nós não entendemos essa linguagem. Por isso que nós não entendemos ainda o Evangelho de Jesus, que é puro amor. Nós temos dificuldades, então nós precisamos desses choques para começarmos a despertar para esta realidade. Então, ele fala, tem um trecho lá nesse livro que diz que o além-túmulo acha-se longe de ser uma abstração. O que é uma abstração? É algo que não existe, né? É abstrato. E que na Terra se supõe. Porque muitos de nós acreditamos nisso. Que o além-túmulo é uma abstração, é uma historinha, mas que na realidade não existe. Ou então as regiões paradisíacas, fáceis de conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ou a gente acha que não existe, ou a gente acha que existe o paraíso, que basta a gente fazer umas orações, pedir perdão e já estamos habilitados e temos permissão para adentrar. Eles dizem que também não é assim. Ele é real e não é tão fácil de conquistar. Não é simplesmente com oração e pedindo um perdão. Ele é antes simplesmente a vida real. É a nossa vida real. O além-túmulo é a nossa casa. É de lá que nós viemos. Lá é o nosso lar. E o que encontramos ao penetrar nas suas regiões é a vida. A vida pulsa muito mais do que aqui no mundo espiritual. Vida intensa a se desdobrar em modalidades infinitas de expressões. É no invisível, mais do que nos mundos planetários,
que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe. Então, ele deixa claro que o mundo, que o além-túmulo, a vida, é real. É real. Ela pulsa, tem sentimentos, tem emoções, tem tudo. André Luiz sempre fala que o nosso mundo, ele é um rascunho do mundo espiritual, mas um rascunho bem feio, bem feio. Então, ele é muito mais do que nós imaginamos. É muito mais. Mas se assemelha às atividades que temos aqui, tudo que temos aqui se assemelha com o mundo espiritual. Claro que lá numa outra dimensão. Mas então é isso que nos chama a atenção. E eu vou trazer mais um trechinho, que daí é desse espírito que tirou a própria vida, e ele relata o que ele encontrou quando ele chegou lá no mundo espiritual. Quando ele cometeu o suicídio, ele se deu conta. E ele diz... Ai, não, desculpa, não é nessa página aqui. Essa aqui eles vão falar o porquê que as pessoas cometem o suicídio. Em geral, aqueles que recorrem ao suicídio buscam, de alguma forma, escapar dos dissabores considerados insuportáveis, de sofrimento e problemas que parecem insolúveis. Ou seja, chega num ponto que a pessoa pensa, eu não tenho mais opção, eu não tenho mais solução. Eu só vou resolver se eu tirar minha vida, eu acabo com tudo. É essa ideia que se tem. Então, é nos momentos de muitas dores, e que sem o conhecimento não entende que essas dores não é para nos punir. As dores, os momentos difíceis nos fortalecem. A gente sai diferente quando passa por esses momentos. E é para isso que serve. Não é para nos castigar a ponto de tirarmos a própria vida, não. E principalmente nos explica que são resultado das nossas escolhas. Tudo que eu recebo é o que eu plantei. A vida me dá o que eu estou dando para ela. Isso é muito claro. Ninguém passa pelo que não merece e pelo que não precisa. Então, nós não somos vítimas. Somos nós que construímos tudo o que nós temos. Tudo o que nós temos aqui. Então, nós não podemos culpar ninguém. E não existe justiça maior do que o livre-arbítrio. Tu tem direito de fazer tudo, mas arcar com as consequências. E é isso que Deus faz. Ele nos responsabiliza por tudo. Então, esse esclarecimento é muito importante. Muitas vezes, essa decisão é resultado da fraqueza da vontade deseducada, que se acovarda diante das dificuldades, seja por vergonha, medo do descrédito ou da desonra. Além disso, os remorsos dolorosos que corroem a consciência podem contribuir para essa escolha, especialmente quando as ações praticadas foram feitas à revelia das leis do bem e da justiça. Então, o que nos diz aqui é a vontade deseducada, ou seja, não tem vontade de lutar, vontade de vencer, vontade de viver, porque não compreendem que a vida continua. E quando chega lá no mundo espiritual, o espírito lá do livro Memórias de um Suicida, olha o que ele diz: debrucei-me soluçante e inconsolável sobre a sepultura que me guardava os míseros despojos corporais. Estorci-me em apavorantes convulsões de dor e de raiva. Dor e raiva. Rebolcando-me em crises de furor diabólico, de raiva, de ódio. Compreendendo que me suicidara, que estava sepultado, mas que, não obstante, continuava vivo e sofrendo mais, muito mais do que sofria antes, superlativamente, monstruosamente mais do que o gesto covarde e impensado.
Eu acho que aqui até faltou vocabulário para ele tentar dizer o quanto é muito mais sofrido tirar a própria vida do que enfrentar qualquer dificuldade que nós temos aqui. Superlativamente, monstruosamente, é muito mais. Ou seja, ele percebeu que ele tirou a vida, mas somente do corpo. Ele continuava vivo, com os mesmos sofrimentos, ainda com maior, muito mais potencializado as dores. E aí ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva porque ele viu que fez a escolha errada. Porque para ele não ia estar sentindo absolutamente nada. E a ideia materialista vai dizer que não parece mais fácil. Tirar a vida, morreu, acabou, não vejo nada, não sinto nada, pronto. É ou não é mais simplório? Mas não é assim. Não é assim. E isso eles deixam bem claro. Então, essa atitude de tirar a própria vida não resolve, traz sofrimento, e quando se tem esse conhecimento, esclarece muito mais. Se pensa antes de fazer esse ato. Então, isso aqui demonstra o desconhecimento dessa vivência, dessa vida de quem somos. Isso é uma das atitudes, e que está muito comum. As pessoas não estão aguentando o sofrimento, estão querendo acabar com o sofrimento. Mas encontram um sofrimento grandioso lá do outro lado. E é isso que a doutrina nos traz, essa informação para quem tenta tirar a própria vida. Tem outra situação também, que é por desconhecimento, que é tirar a vida de alguém. Tirar a vida de alguém, seja por homicídio, seja por eutanásia, seja por aborto, seja por pena de morte. E muitas dessas situações aqui, a eutanásia, o aborto, a pena de morte, muitas vezes tem o abono da justiça dos homens, que permite, que concorda e acha que está certo. Então, se nós não temos direito de tirar a nossa própria vida, eu acho que eu tenho o direito de tirar a vida do outro. Que eu não vou ter consequência nenhuma. A vida que Deus deu, eu posso simplesmente vir, tirar, acabou, que não vai gerar consequência nenhuma. Este aspecto nos leva a refletir sobre o respeito ao próximo, a dignidade humana e a convivência social. A valorização da vida implica reconhecer que cada indivíduo tem o direito à vida, que nos foi dada por Deus, e ninguém tem o direito de tirá-la. Ninguém. A eutanásia também. Nós enxergamos o quê? Nós enxergamos alguém em cima de uma cama em sofrimento tremendo. Aí nos passa pela cabeça como Deus fez isso. Como Deus permitiu alguém ficar nesse sofrimento. Aí a gente pensa o quê? Que Deus erra? Deus quase conseguiu tirar a vida dele, mas não tirou? Ele tentou matar, mas não conseguiu matar, então ficou ali na cama em sofrimento? Isso é um pensamento muito pequeno perto da grandiosidade da realidade. Nós não sabemos quase nada do que está acontecendo, além do que nós vemos aqui, isso é muito restrito. Tem um objetivo, tem um porquê daquele irmão estar ali. Ele está passando por isso, por uma necessidade. E tem um livro que relata do irmão do Chico. O irmão do Chico ajudava ele num centro espírita. Ele recebia as pessoas na porta, tratava com carinho, tratava com amor, todos com muita educação. E um dia ele teve um AVC e ficou numa cama vegetando. Vou resumindo, porque a história é meio longa. E Chico ficou muito triste com essa situação e já começou a orar, pedindo para Emmanuel interceder o que estava acontecendo com o irmão não merecia estar ali. E eles oraram, Bezerra de Menezes,
André Luiz, Emmanuel, todos se reuniram ali orando, e Emmanuel disse para Chico, vou conversar com a espiritualidade maior e vou vir te dar uma resposta. E passou muito tempo, até que um dia, passou algum tempo, até que um dia Emmanuel veio e disse para Chico, olha, recebi a resposta da espiritualidade. O teu irmão, no processo reencarnatório dele, ele deveria ficar esse resto da vida vegetando numa cama para quitar débitos dele de vidas passadas. Estava lá no programa reencarnatório dele. Mas como ele trabalhou no bem, ele atendeu as pessoas, ele trabalhou positivamente, ele anulou um pouco das negatividades, ele vai ter merecimento. E o que a gente pensa quando diz que ele vai ter merecimento? Né? Que ele vai se curar, que ele vai sair caminhando de novo. Sabe qual foi o merecimento? Retornar para o mundo espiritual. Ele retornou para o mundo espiritual. Então, a nossa visão diante dessas situações é muito pequena. Deus não fica feliz, não se compraz em ver um filho ali em sofrimento, que para nós é sofrimento, mas para aquele irmão é uma oportunidade de redenção. Ele pediu muitas vezes para passar por isso, para reparar erros. Então, nós não temos o direito de ir lá e interromper esse processo, porque está tudo certo. É isso que nós temos que compreender. Está tudo como tem que ser. O aborto nós sabemos que é um projeto reencarnatório de um espírito que está vindo. E nós não podemos interromper. Nós não podemos atrapalhar esse processo, impedir um espírito de vir. Nós vamos cortar, interromper esse processo reencarnatório. Isso gera consequências para a mãe. E aí muitos dizem, mas o corpo é meu. Nem o corpo é nosso, o corpo é um instrumento dado por Deus. E aquela vida que estava ali dentro pulsando, nós temos responsabilidade, nós não podemos pensar que não é vida. Que não é vida porque ainda não saiu, não chorou, não saiu da barriga, então não é vida. Onde tem um coração pulsando é vida. Então, nós não temos o direito de interromper o processo reencarnatório, ele não é fácil. Não é fácil organizar todas as pessoas junto para virem reencarnar. Às vezes tem que esperar muito tempo, às vezes a pessoa ainda está encarnada, tem que desencarnar, tem que voltar para o mundo espiritual, tem que fazer tratamento, tem que encontrar ela tem que aceitar a reencarnação. Então, não é um processo simples. E nós não temos o direito de interromper. Pena de morte, quem somos nós para desejar a morte do outro? Nós somos espíritos também devedores diante da lei de Deus, tanto quanto qualquer irmão que faz um erro. Se hoje nós não tiramos a vida, em outras vidas, outras reencarnações, nós já fizemos isso. Hoje nós aprendemos, mas esses irmãos estão em processo educativo também. E nós somos tão devedores quanto eles. Então, nós não temos o direito de desejar a morte para ninguém. Porque a gente sabe que a morte é do corpo físico. Nós não matamos ninguém a não ser o corpo físico. E esse espírito volta para o mundo espiritual, volta com revolta e gera consequências graves também. Então, essa também é uma informação que a doutrina espírita traz, que ela esclarece. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. De ninguém, não nos cabe fazer isso. Então, nós temos que respeitar. Outro fator que é importante é valorizar a vida enquanto estamos vivos, porque nós não valorizamos o estar aqui. Nós reclamamos muitas vezes, desde quando acordamos até a hora de dormir, e nós reclamamos de tudo. De tudo. Nós não somos gratos pela vida. Nos falta gratidão.
Este ponto diz respeito a viver de forma consciente, cuidando de si e cuidando do outro. É apreciar os momentos, cultivar relações saudáveis, buscar propósito. Nós temos que ter um propósito. Nós temos que ter o propósito. Ah, mas eu não sei qual é o meu propósito. A gente não sabe os detalhes, mas todo mundo sabe por que reencarnou. Por que nós reencarnamos? Alguém pode me ajudar? Por que nós reencarnamos? Qual o objetivo da nossa reencarnação? Alguém disse aí, evoluir? Exatamente. É o básico. Evoluir é o quê? Ser melhor. Então, é isso que nós temos que focar. Agora, os pequenos detalhes, a gente não precisa saber. Mas a gente sabe que a gente reencarna para ser melhor do que somos. Porque nós já fomos muito pior. Hoje é a nossa melhor versão aqui, que todo mundo está apresentando aqui. Hoje é a nossa melhor versão. Então, mas nós já fomos muito pior. Então, a gente sabe que é isso, que a gente está aqui para ser melhor. É apreciar os momentos, cultivar relações saudáveis, buscar propósito, praticar gratidão e cuidar da saúde física e principalmente da espiritualidade. Eu tenho que cuidar do meu corpo? Sim, o meu corpo é instrumento, é ele que me permite estar aqui conversando com vocês, pegando as coisas, interagindo nesse mundo de forma ostensiva, é porque eu tenho corpo. Então, se eu tenho um período de reencarnação, eu preciso cultivar esse corpo para continuar aqui reencarnado. Porque se eu perco o corpo, eu volto para o mundo espiritual. Então, eu tenho que cuidar, sim, até para não voltar para o mundo espiritual como um suicídio involuntário, que é o que aconteceu com André Luiz. Então, a gente tem que cuidar muito. Valorizar a vida é, sobretudo, reconhecer o seu valor enquanto ela acontece. Não apenas na ausência da morte. Ser gratos pela vida. Ser grato por enxergarmos, por andar, por falar, por ter uma casa, por ter uma roupa, por ter um alimento. Não é em abundância, mas é o básico. A gente não precisa de muita coisa. Nós não vamos levar nada. E nós temos que confiar que Deus nos dá tudo o que precisamos. Nós só temos que fazer a nossa parte. Então, é gratidão sempre, independente do que aconteça, gratidão. Porque Deus está ali ao nosso lado, nos dando força para superar. No Evangelho tem uma mensagem, e também lá no livro Fonte Viva, que Jesus diz aos seus aprendizes: segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Porque há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Muita gente está aqui vivo, mas é como se estivesse morto. Não vive, não sente a vida. Não convive socialmente, não olha para o próximo, não enxerga um irmão em sofrimento. Transfugas da evolução cerram-se entre paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. É isso, muitos estão aqui, mas é como se não estivessem, aquela coisa automática. Trabalhar, comer, dormir e reproduzir. É isso, é quase uma planta, quase um animal. E nós somos muito mais que isso. Nós temos a convivência social, nós temos que interagir com o outro, nós temos que enxergar a dor do outro. Eu não posso achar sempre que a minha dor é a maior, é a que não tem solução. Eu tenho que enxergar. Eu tenho que enxergar que eu não preciso muito para ser feliz, porque a felicidade é um sentimento que a gente constrói dentro de nós e não depende das coisas materiais desse mundo. É isso que nós temos que compreender. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, a angústia do teu irmão e ajuda outras pessoas. É isso que vai importar para nós quando voltarmos. Desperta e vive com todos
porque todos e para todos, porque ninguém respira somente sozinho. Nós não vivemos sozinhos, nós sempre dependemos de alguém ou de outro. Então é isso que nós temos que compreender. E nós não valorizamos o estar aqui, que não foi fácil cada um de nós estarmos aqui reencarnados neste momento. Deu trabalho, deu uma organização enorme, então nós temos que valorizar. Porque para nós parece um tempo longo, mas é insignificante o tempo que nós passamos aqui da espiritualidade infinita que nos aguarda. Então, temos que aproveitar. E muita gente desvaloriza este momento pelo desconhecimento. Então, como se vê, meus irmãos, os ensinos do Espiritismo possuem fortes argumentos em pró da valorização e sustentação da vida. Em quaisquer circunstância, ainda que ideias inspiradas pelas doutrinas materialistas e por nossa própria fraqueza se apresentem indiciosas, conduzindo-nos ao desrespeito à existência. E é isso porque somente a doutrina espírita tem o preciso embasamento filosófico, religioso e científico para explicar a razão da vida e inspirar-nos a necessária coragem à frente do infortúnio. Então é isso. A doutrina espírita explica por que valorizar a nossa vida, por que valorizar a vida do outro. E esse esclarecimento nós temos que compartilhar com aqueles que estão junto a nós e que estão em sofrimento e que não têm esse conhecimento. É um dever de cada um de nós. Valorizar a vida e auxiliar o irmão a valorizar também. Porque todas essas situações que eu conversei com vocês acontecem pelo desconhecimento do que é a vida, do que é estar aqui e saber quem somos. Então, era essa a mensagem que eu tinha para vocês na noite de hoje. Agradeço carinhosamente a atenção, a companhia, e rogo que o amor do Mestre Jesus possa envolver, abençoar e acompanhar cada um de vocês, hoje e sempre. Muito obrigada.